O vídeo de hoje é focado em pintura digital. Vou pintar junto com vocês duas ilustrações do início ao fim, mostrando técnicas de pintura e algumas ferramentas aqui do Procreate. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai pintar essas duas ilustrações aqui. Eu ensinei a criar essas duas ilustrações no vídeo passado, então a gente já viu como faz o desenho, mas se você chegou aqui nesse vídeo e você quer fazer essa aula de pintura digital, eu vou deixar disponível aqui na descrição para download o meu traço, e aí você pode baixar e a gente vai pintar juntos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é optar por usar o seu traço ou o meu. Se você está optando por usar o meu traço, você vai fazer o download do arquivo antes de começar o vídeo. Se você optou por usar o seu traço, é só pular essa parte do vídeo. Fez o download do arquivo, é só agora abrir uma nova tela. Então, aqui na galeria do Procreate, clica no botãozinho de mais e você pode optar por qualquer tamanho de tela que você goste de utilizar. Eu vou utilizar um tamanho de tela que é o tamanho da tela aqui do iPad. Então, vai ser esse arquivo aqui. Ele tem o tamanho exato da tela do meu iPad. Mas é importante você abrir uma tela e importar o arquivo para dentro dessa tela. Então, agora você vem em ações, adicionar, e agora você insere uma foto e busca lá na sua galeria o traço que eu disponibilizei para download. Então, vai ficar assim. Esse arquivo tem um fundo transparente, então se você tirar a cor do plano de fundo, vão ficar só os traços mesmo. E os dois desenhos estão em uma única camada. Então, antes de começar a fazer a ilustração, a gente vai separar isso aqui. Então, para cada ilustração, cada traço, ter a sua camada separada. Na ferramenta de laço, com a opção mão livre selecionada, você vai escolher qualquer um dos dois desenhos para circular, dessa forma. Feito isso, agora você vai com 3 dedos arrastar para baixo na tela. Então, 3 dedos arrasta para baixo na tela e clique em cortar, colar. Isso vai separar as ilustrações, agora cada uma tem uma camada separada, cada uma tem a sua própria camada. Eu vou renomear, só para não me perder. Eu não costumo trabalhar com camadas renomeadas, mas alguém me pediu nos comentários e eu achei válido. Pronto, então aqui tem os dois traços, agora eles vão ficar por cima e toda a pintura vai ficar por baixo. Antes da gente começar a pintura, tem 2 modos da gente completar uma pintura de uma área extensa. Vou mostrar para vocês. A primeira delas a gente chama de Drop Color. Vou pegar qualquer cor aqui e qualquer pincel também, só para ilustrar para vocês. Para utilizar o Drop Color em uma área específica, você tem que contornar essa área. Digamos que eu queira pintar a folha do rosto do Korok. Eu teria que contornar toda ela, fechando todos os pontos. E aí sim, depois de ter todo o contorno fechado, eu pego a cor aqui em cima e arrasto para dentro da área e solto. Esse é o Drop Color. Eu utilizo bastante esse método, mas hoje eu vou mostrar para vocês um outro jeito de preencher uma área. É a referência. Você vai no traço que você tem, por exemplo, eu vou desenhar aqui o Korok e a fada. Eu vou pegar de exemplo o Korok. Então, eu faço dessa camada uma referência. Ele já tem todos os traços fechados. Então, quando eu abrir uma nova camada, essa nova camada vai utilizar as linhas do Korok de referência pro Drop Color. Enquanto a referência estiver ativa, o Procreate entende que todo Drop Color que você utiliza está utilizando as linhas da camada de referência como referência. E aí fica a pintura certinha, você não precisa ficar contornando para pintar. Se eu quiser mudar de ilustração, por exemplo, agora eu quero pintar a fada, eu tenho que desligar a referência do Korok e ligar a referência aqui na fada, porque senão você não vai conseguir pintar. Então, essas são as duas formas que você pode utilizar para pintar grandes áreas de uma ilustração. A gente vai utilizar as duas conforme a gente for fazendo a nossa pintura. Vou começar a pintura digital aqui pelo Korok e a gente vai utilizar a referência nele. Então, você vai abrir as suas camadas, a camada que tiver os traços do Korok, você vai clicar novamente e vai marcar a opção referência. Agora, toda nova camada que você abrir tem que ficar abaixo da camada do traço. Então, quando você abre uma nova camada e ela fica por cima, é só você arrastar ela para baixo da camada do traço. Aqui, nessa nova camada que eu abri, a gente vai pintar o corpo do Korok. Então, eu vou renomear essa camada para pintura corpo. Pronto, agora a gente vai passar para as paletas de cores. Para esse tutorial, eu criei separadamente 2 paletas. Elas vão estar linkadas também aqui na descrição. A primeira paleta que a gente vai usar é a do Korok. Lembrando que eu crio uma paleta de cores, mas você pode utilizar a cor que você quiser.
No modo compacto, ela vai estar dessa forma. Se você mudar para cartões, você vai ver que todas as cores estão renomeadas certinhas para cada espaço que você tem que pintar. Então, corpo vai ser essa cor que está com o nome corpo. E agora, com a camada selecionada, a camada de pintura do corpo, é só você utilizar o Drop Color com a referência ligada. Para pintar áreas grandes, a referência ajuda muito, olha a praticidade. Então, a gente já pintou o corpo, não esquece de pintar o nariz, também faz parte do corpo. E agora a gente pode abrir uma nova camada para pintar a folha que tem aqui no rosto do Korok. Lá na paleta de cores, é a cor que está com o nome Folha Rosto. Então, abre as paletas, pega a cor correta e usa o Drop Color para preencher. Tem algumas partes que o Drop Color não vai funcionar por serem partes muito pequenas, então você vai ter que escolher um brush e pintar essas partes. Nesse caso aqui é essa linha da folha. Lembrando que esse buraco aqui, ele vai estar por cima do corpo, eu esqueci de pintar. Então esse buraco tem a mesma cor do corpo do Korok. Ao terminar de pintar todas as partes da folha, eu vou voltar para a camada do corpo e preencher aquele espaço. Então eu volto para a camada que eu pintei o corpo, pego a cor correta e eu pinto também manualmente. É só escolher um brush e pintar. Eu tô usando o monolinha, eu não tô usando um brush específico para fazer pintura. Monolinha, pincel nativo do Procreate. Só vou renomear a camada aqui que eu esqueci anteriormente. Rápido assim, a base do nosso Korok tá quase completa, só falta pintar a folhinha que tem ali na cabeça do personagem. Para isso, eu vou abrir uma nova camada. Vou botar o nome de folha cabeça. Agora eu vou conseguir dar um bom exemplo de como funciona a referência. Essa folha aqui, ela tá aberta, o traço dela tá aberto, então não adianta vir aqui na paleta de cores, pegar a cor correta, vou pegar essa cor aqui, folha cabeça, e contornar e tentar usar o Drop Color. Ó, eu vou fazer um contorno bem fechadinho, bem certinho. Se eu usar o Drop Color, vai vazar, porque ele está usando de referência o traço preto, e o traço preto tá aberto. Então, não adianta, você vai ter que pintar esses traços que estão abertos, ou você fecha lá na camada de referência, ou você pinta manualmente. Então, como é uma área pequena, só uma folhinha, eu vou pintar manualmente. Próximo passo é criar um fundo aqui nessa ilustração. Para isso, a gente vai abrir uma camada nova e ela vai ficar por baixo de todas essas camadas de pintura que a gente fez. Então, você cria a camada e arrasta ela lá para baixo. Ela tem que ficar abaixo de todas essas camadas que a gente já criou. Então, tá aqui minha camada bem abaixo e eu vou renomear ela para tronco. A gente vai desenhar um tronco de fundo. Porque como esse personagem é uma criatura da floresta, acho que vai super combinar. Camada preparada, você vai vir aqui na paleta de cores e vai pegar a cor que tá com o nome Tronco Contorno. É um marrom bem escuro. Agora você escolhe o brush que você mais gosta de utilizar para desenhar, para criar esse contorno do tronco. Agora não tem segredo, você vai fazer um círculo atrás do personagem, ele não precisa ficar retinho. Se tiver algum ponto de conexão que não ficou legal, é só você refazer, igual eu tô fazendo aqui. Pode ficar com umas partes mais espessas, outras mais finas, é só ficar um redondo atrás do personagem. Agora, você vai vir aqui com a camada do tronco selecionada, vem em ajustes, clique fazer e você vai selecionar a opção empurrar. Na sua configuração tiver distorção, você vai colocar em 0. Eu vou deixar a pressão e tamanho como tá e vou testar. Se você fez alguma modificação que você não gostou, é só clicar em redefinir que volta à estaca 0. Quanto mais pressão, mais fácil de mover o traço e o tamanho é a área de ação do efeito. Não tem uma regra, você tem que ir testando. A ideia é que o resultado final fique assim, parecendo realmente um tronco da natureza com algumas aleatoriedades. Com certeza o seu não vai ficar igual ao meu, mas ele vai ficar bem parecido. Para sair desse menu, é só clicar em qualquer menu. Pode ser em camadas, pode ser em mover. Eu vou clicar em mover, porque agora eu vou reposicionar esse fundo. Vou deixar ele bem no meio do personagem para ficar bem equilibrado. Essas linhas azuis aparecerem na tela quando você move um objeto, o ajustamento e o magnetismo têm que estar ligados. Pronto, o tronco está na posição certa e agora eu quero preencher ele. Como eu fiz essa ilustração em uma camada separada, ela não está lá na camada de referência, para colorir com o Drop Color, eu tenho que vir aqui na camada do Korok e tirar a referência, senão quando eu preencher vai acontecer isso. Porque como vocês já entenderam, a camada de referência é que está sendo utilizada de referência para o Drop Color. Então é só clicar na camada e desmarcar.
Agora eu volto para a camada do tronco. Aqui na paleta de cores, vou pegar a cor que tem o nome tronco, é um marrom um pouquinho mais claro, seleciona ela e agora sim você pode usar o Drop Color normalmente que vai preencher. Tá com carinha de tronco, mas ainda falta alguma coisa. Você vai abrir uma nova camada em cima da camada do tronco e vai fazer dela máscara de recorte. Isso é só clicar na camada nova e ativar essa opção aqui, máscara de recorte, que ela vai ficar ligada à camada de baixo. Vou renomear aqui para detalhes tronco e a gente vai fazer aqueles anéis que normalmente tem em um tronco cortado. Então, aqui na paleta de cores, eu vou escolher a cor detalhes tronco. Novamente, escolhe um brush que você gosta de utilizar, pode ser o monolinha, e você vai fazer anéis atrás desse personagem. Pode ser 1, 2, 3, quantos você quiser. Pode ser mais espesso, mais fino, você que vai decidir. Não precisa ficar perfeito. Vai dar um detalhe legal, já vai parecer mais com carinha de tronco e é super simples de fazer. Pronto, o fundo da ilustração tá finalizado. Agora a gente vai fazer alguns outros detalhes aqui no corpo e no rosto do personagem. E até agora a gente só pintou as cores base. Primeiro então a gente vai fazer detalhes no corpo. Esse personagem aqui ele tem várias manchinhas pelo corpo. E para fazer essas manchinhas você vai selecionar a camada que você fez a pintura do corpo e abrir uma camada acima. Clica novamente nessa camada e faz dela máscara de recorte. Pode renomear para detalhes corpo para ficar mais fácil você não se confundir. Na paleta de cores, você vai pegar a cor que está com o nome detalhes corpo. E agora, com o brush da sua preferência, a gente vai fazer todos esses detalhezinhos. São linhas que meio que se intercalam. Eu vou mostrar para vocês. Como esse detalhe é pelo corpinho inteiro, não importa onde você começa. É como se fosse uma grande mancha no corpinho. Fecha bem para usar o Drop Color e aí você faz a próxima vindo do outro lado. E aí você vai intercalando essas linhas, essas manchas pelo corpo do personagem. É pelo corpo todo mesmo, até na cabeça ele tem essas manchinhas. O seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Você pode fazer mais ou menos manchas se você quiser. Agora a gente vai fazer alguns detalhes na folha que está no rosto do personagem. Então seleciona a camada que você fez a pintura da folha do rosto, abre uma nova camada acima, clica novamente e faz dela máscara de recorte. Eu vou renomear a camada para detalhes folha. Agora na paleta de cores você vai selecionar a cor que tá detalhes folha, ela tá aqui embaixo, é um verde um pouco mais clarinho. Eu vou continuar com o meu brush favorito, que é o Cartoon, você pode escolher o brush que você quiser. A gente vai fazer alguns detalhes dentro dessa folha. Não precisa se preocupar em pintar fora, porque essa camada é uma máscara de recorte. Então, ela não vai pintar fora da pintura da folha do rosto. Você vai fazer algumas linhas e pode passar por cima do nariz e da boca. A linha principal vai estar assim na vertical e agora você vai puxar algumas ranhuras para a lateral da folha. Pode puxar quantas você quiser. É aquelas veias que a folha tem normalmente. Eu vou puxar 3 de cada lado. Fica ao seu critério como você vai fazer e em qual posição você vai colocar essas ranhuras, essas veias da folha. Os detalhes de pintura estão finalizados, a gente vai abrir uma nova camada para fazer sombra nesse personagem. Seleciona a camada que você fez a base da pintura do corpo e abre uma nova camada. Se a sua camada não ficou como máscara de recorte, é só você colocar ela como máscara de recorte, igual a gente fez das outras vezes. Eu renomeei aqui para sombra corpo e para sombra eu vou utilizar a cor preta porque tem cores variadas. Então é mais fácil fazer uma sombra com a cor preta. Antes de pintar, volta na camada que você abriu para a gente conseguir enxergar o que a gente está fazendo. A gente vai tirar a opacidade dessa camada. Clica na letra N e tira a opacidade. Primeiramente a gente vai botar 50% e depois a gente vai diminuir um pouco mais. Isso é só para a gente conseguir enxergar o que está sendo feito. Novamente, o brush que você quiser. E a primeira sombra que a gente vai fazer é aqui embaixo da folha. Mas, aqui eu fiz errado, a gente tem que passar essa camada para cima dos detalhes do corpo. Senão não vai dar certo. Então ela tem que ficar em cima dos detalhes, das manchinhas que a gente criou no corpo. Eu só arrastei a camada para cima. Agora sim, é só fazer uma linha aqui embaixo da folha, não precisa ser uma linha muito grossa. Quando a sombra chega aqui perto do caule, você pode fazer um encontro assim, ó, como se ela estivesse fazendo uma sombra um pouquinho maior, lá na pontinha do caule, e depois do outro lado a mesma coisa. Não é uma sombra muito significativa,
mas é uma sombra aí, como se essa folha tivesse afastada um pouquinho do rosto. Outro lugar que vai ter sombra é aqui, esse ponto, esse buraco na folha vai ser completamente sombreado. Não esquece de fazer uma sombra aqui na base do nariz, porque esse nariz está saindo de dentro da folha, então ele tem essa sombra aqui, é como se fosse uma letra C. Se você quiser, você pode fazer uma linha um pouco mais fina aqui no topo da folha, mas se você não quiser, também não precisa, é totalmente opcional essa sombra aqui no topo. E por último, a sombra na barriga para deixar ela um pouco mais redondinha. Isso é só fazer um arco aqui na base da barriga dele. E aí você pode ajustar o arco clicando lá em cima em editar arco. Pode botar na altura que você quiser, ajusta certinho. Contorna, porque a perna dele vai ser completamente pintada de sombra. Então contorna toda essa base aqui do corpo do personagem. Usa o Drop Color para preencher e aí vai ficar uma sombra completa aqui na parte de baixo do personagem. E tá pronta as sombras, não precisa colocar muito mais sombra do que isso. Agora a gente volta lá na camada e tira bastante a opacidade. Tava em 50%, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 10%, não precisa ser muito menos do que isso e vai ficar uma sombra bem sutil, mas vai estar ali, vai dar um up no seu desenho. O próximo passo é contornar esse personagem. Para isso eu vou tirar essa cor do plano de fundo, porque ela é branca e eu vou fazer o contorno branco. Então é só vir aqui e desmarcar a cor do plano de fundo. Agora você vai abrir uma camada abaixo de tudo, somente acima das camadas do tronco, para fazer um contorno branco em volta do personagem. É um contorninho que fica parecendo uma borda de adesivo, eu sempre faço na cor branca e ele dá um destaque para a ilustração que fica muito legal. Eu gosto de fazer de forma manual, para ele não ficar muito certinho, mas já ensinei como fazer um contorno perfeito, eu vou deixar linkado aqui na descrição como fazer borda de adesivo bem certinha. Eu vou fazer bem manual, vou continuar com o meu brush cartoon e eu vou fazer um contorno bem despretensioso em volta do meu personagem. Eu não vou me preocupar com espessura e perfeição. Se você quiser, você pode fazer assim, ou fazer da forma perfeitinha, ou até mesmo nem fazer. O resultado do meu contorno ficou assim. Eu gosto bastante, eu acho que dá um destaque bem legal para a ilustração. E é bem facinho de fazer, mas é totalmente opcional, como eu já tinha falado. Para fazer o próximo detalhe, eu vou abrir uma nova camada. Eu só vou organizar aqui que eu esqueci de renomear a camada anterior. O detalhe que eu vou fazer vão ser pontinhos brancos em cima do tronco, em volta do personagem. Então, é só pegar o brush e fazer vários pontinhos espalhados. No traço que eu disponibilizei, eu fiz um lettering de uma frase que o Korok fala sempre, você me achou. Se você quiser, você pode contornar essa frase também. Eu vou voltar então na camada do contorno branco e você pode contornar de forma despretensiosa ou bem justinha. Para contornar normalmente uma palavra, a gente faz essas ondinhas assim como se fosse uma nuvem. Fica bem bonitinho e é fácil de fazer. Você pode também optar por contornar bem justinho cada letra. Se você não gostar dessa opção, você pode contornar cada letra individualmente assim, ó, bem justinho. Vai ficar bonito também. Você que escolhe o que você quer fazer. Eu vou fazer um contorno em todo o meu lettering. A pintura da ilustração tá pronta, mas a gente pode levar essa ilustração, essa pintura, para um outro nível, para um nível acima, um nível profissional, colocando um pouco de textura. Isso aqui é totalmente opcional. Antes da gente fazer essa textura, a gente vai agrupar todas essas camadas que a gente criou. Só arrastar as camadas para a direita, elas vão ficar selecionadas dessa forma, arrasta tudo até a linha e clique em agrupar. Dessa forma, você sempre vai ter um grupo de camadas com todas as camadas da sua pintura. Se você precisar voltar a esse ponto, você consegue sem ter retrabalho. Só para mostrar para vocês que tá tudo em um grupo só. E eu gosto de duplicar o grupo, então eu arrasto o grupo inteiro para a esquerda e clico em duplicar. No de baixo eu tiro a visualização, ele vai ser um backup, vai estar sempre aqui salvo. No de cima eu clico novamente e clico em achatar. E agora eu juntei todas as camadas, linhas e pintura. Dessa forma fica mais fácil colocar textura em tudo de uma vez só, reservando um backup para qualquer eventualidade. Agora eu vou abrir uma nova camada e eu vou fazer dessa camada máscara de recorte. Lá na paleta de cores eu vou buscar a cor que está com o nome de textura noise, que é a textura que a gente vai usar.
e vou usar o Drop Color nessa camada, vai pintar tudo. Agora, para adicionar textura, você vem em Ajustes, Ruído. Você pode escolher qualquer um desses três aqui. As minhas configurações que eu sempre uso são essas e eu gosto da textura de nuvem. Para colocar o efeito é só arrastar para a direita com a Apple Pencil ou com o dedo na tela, tanto faz, é só deslizar para a direita. E aí vai ficar essa texturinha. Você pode colocar mais ou menos ruído, você que escolhe. Eu vou colocar aqui bem pouquinho, não precisa ser muito, mais ou menos 15%, já dá para ver uma textura. E a diferença desse menu aqui de baixo é que muda o tipo de textura, você pode escolher a que mais te agrada. Eu gosto muito dessa de nuvem, mas qualquer uma das três fica legal. Agora a gente vai colocar uma segunda textura, então abre uma nova camada, faz dela também máscara de recorte e coloca ela por baixo da camada da textura verde. Uma camada nova que você abriu selecionada, você vai na paleta de cores e vai pegar a cor que tá com o nome Textura Meio Tom. É um laranja bem forte. Usa o Drop Color, parece que não mudou nada, mas é porque a camada tá abaixo da camada verde. Então, tira a visualização da camada verde para a gente conseguir ver o que a gente está fazendo. Vai em Ajustes, procura a opção Meio Tom e aqui você pode usar essas duas primeiras opções. Para aplicar a textura é só deslizar para a direita, igual com o ruído, e vai ficar essa texturinha aqui. Impressão de tela fica mais amarelado e cores complementares fica mais alaranjado. Jornal vai ficar preto e branco, então por isso não é aconselhável. Utiliza uma das outras duas opções, impressão de tela ou cores complementares. Eu gosto de cores complementares, mas você que decide. Coloquei 3% de textura, mas você pode colocar mais. De volta para a camada de textura verde, você vai clicar na letra N e agora a gente vai mudar o modo de mesclagem. Você vai arrastar essa lista aqui até achar a opção luz indireta. Na camada laranja, você vai mudar o modo de mesclagem para sobrepor. Então, encontra a opção sobrepor. Vai mudar bastante as cores, mas agora a gente vai tirar a opacidade dessas camadas. Primeiro, a camada verde, de colocar entre 25% e 30% de opacidade, mas pode ajustar depois se você quiser. Agora faz a mesma coisa na camada laranja, coloca entre 25% e 30% de opacidade. As cores vão ficar um pouco mais suaves. Mas isso aqui é totalmente opcional. Se você achou que não ficou legal, você pode diminuir ainda mais ou aumentar ainda mais as cores das texturas, mas quando você dá um zoom, tem toda a texturinha aqui por cima de toda a ilustração, fica bem legal, a gente consegue ver as duas texturas em conjunto e como eu falei, você pode ajustar a opacidade. Eu vou aumentar aqui para 40% a opacidade da textura verde, vou voltar à visualização da textura laranja. Essas cores e essas texturas vão amarrar a ilustração, toda a conjuntinha vai ficar tudo mais harmônico. Por último, mas não menos importante, aqui no Corok eu vou duplicar a minha ilustração final. Então eu arrasto para a esquerda e clico em duplicar. E agora eu vou mostrar para vocês uma forma de mudar todas as cores completamente. No menu de ajustes e procura a opção mapa do gradiente. Aqui vão ter várias combinações de cores já pré-definidas. Você pode criar a sua ou você pode escolher uma dessas aqui que já existem. Eu fiz o teste de pintura, eu gostei muito dessa opção aqui, Venice. Eu achei que ficou muito legal. Tem várias opções já pré-definidas, mas olha como mudou as cores e ainda continuou bonito. Então, às vezes, é uma boa opção para você utilizar cores que você nunca utilizaria numa ilustração. Então tá aqui, ó, cores completamente modificadas. Como eu dupliquei a camada, eu não tenho medo de perder o meu trabalho. Qualquer coisa é só eu tirar a visualização aqui e eu tenho a pintura original que eu tinha feito lá em um primeiro momento. A pintura do Corok está finalizada, mostrei várias ferramentas do Procreate e várias formas de criar uma pintura digital. Agora a gente pode seguir para a pintura do pote de fada. Vai ser uma pintura um pouco diferente. Logo de cara a gente já vai fazer uma modificação nessas linhas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é suavizar essas linhas e pintar elas de outra cor. Vou continuar no mesmo projeto, você pode abrir um novo projeto só com o traço das fadinhas. Então tô aqui com a minha camada, eu vou abrir uma camada em cima e fazer dela máscara de recorte. Lá na paleta de cores eu vou usar a paleta das fadas, então eu mudo para compacta. Agora eu vou definir essa paleta das fadas como uma paleta padrão, é só clicar nos 3 pontinhos e essa primeira opção aqui, ela vai definir essa paleta como padrão. Mudo para cartões, vou selecionar essa cor roxa que tem o nome de linhas, é ela que a gente vai pintar todas as linhas da nossa ilustração, menos as fadas. Eu tô usando de brush
um pincel nativo do Procreate, é o monolinha, ele fica lá na pasta de caligrafia. Passo o brush por cima de todas as linhas, menos das fadas. O resultado vai ser esse. Agora você volta lá na paleta de cores e pega a cor branca. Continua ainda na mesma camada. Com a cor branca, você vai pintar todas as linhas das 3 fadinhas que tem aí na sua ilustração. Então, as linhas do desenho vão ser roxas e da fada é branquinha para ficar um pouco mais suave. Essa é uma forma prática de você mudar a cor de algum traço da sua ilustração sem danificar o original. Lembrando que você tem um backup aí, né? Você tem o original salvo na sua galeria, qualquer coisa é só importar de novo. Tá tudo certinho, tá tudo ok, pintou das cores certas, mescla essas 2 camadas. A gente vai começar a pintura digital e a gente vai fazer a pintura toda de baixo para cima, uma camada por cima da outra. A gente vai construir essa pintura digital. Então bora começar. Abre uma nova camada e arrasta essa nova camada para baixo dos traços do potinho de fada. Nessa camada a gente vai começar criando o fundo da ilustração. Então eu vou renomear ela para fundo e venho aqui na paleta de cores e procuro a cor que tem o nome fundo. Olha o brush que você mais gosta de trabalhar. Eu fiz toda a ilustração do Coroque com cartoon, agora eu vou usar o monolinha. Tanto faz o brush que você usa para fazer a pintura. Agora é só fazer uma forma, sem uma forma muito definida atrás do pote. É estranho falar assim, né? Mas é que não é uma forma perfeita. Mais ou menos assim. Preenche ela com o Drop Color. Agora a gente vai fazer bem semelhante ao que a gente fez um tronco. Você vai vir aqui em Ajustes, Liquefazer, e você vai empurrar algumas partes dessa forma que você criou, dando mais mobilidade para ela, deixando ela mais interessante. E aí, se você não gostar de alguma coisa, é só redefinir e começar de novo. Lembrando que você pode empurrar para dentro ou para fora, você pode puxar também, deixando uma parte mais proeminente, digamos assim. Com essa ferramenta, o seu resultado não vai ficar exatamente igual ao meu, vai ficar parecido, mas é assim que fica legal. Agora, você vai abrir uma nova camada, vai ficar por cima do fundo, você vai renomear ela para rolha. Agora a gente vai fazer a pintura da rolha. Lá na paleta de cores você vai pegar a cor que tá com o nome rolha, esse laranja aqui, e vai pintar usando o Drop Color. Aqui a gente vai usar aquela primeira técnica que eu mostrei para vocês. Contorna bem a forma e depois usa o Drop Color para preencher. Super fácil. Pronto. Agora a gente vai fazer a pintura da etiqueta, essa etiqueta que está escrito fadas. Por último a gente vai pintar as fadinhas. Então vamos à pintura da etiqueta. Para isso, você vai abrir uma nova camada. Não esquece de renomear essa camada para você não se confundir. E agora, para fazer a pintura, a gente vai usar 3 cores. A gente vai começar pela cor mais escura, lembrando que o brush é o brush que você preferir. Então, tem essas 3 cores, a gente escolhe esse marrom mais escuro e você vai pintar a etiqueta toda com essa cor. Então, é só contornar e usar o Drop Color para preencher. Se assim como eu, você pintou esse buraquinho aqui da etiqueta, não esquece de apagar porque aqui é sem cor, né? É um buraco, é vazado, então não vai estar pintado. Ainda na mesma camada, a gente vai colocar a segunda cor. Então, na paleta de cores, você vai escolher esse amarelinho de tom médio. Pintar dentro da etiqueta, só que não até a borda, vai fazer um contorno um pouco menor. E como você está na mesma camada, não dá para usar o Drop Color. Então preenche esse quadrado, esse retângulo manualmente. Não esquece de pintar bem direitinho porque o efeito não pode ficar com falhas. Agora a terceira cor, abre as paletas de cores e você vai pegar a cor mais clara que tem o nome de etiqueta e vai pintar uma faixa bem no meio. Não precisa ficar perfeito e não precisa ficar retinho. Pronto, essas são as 3 cores da nossa etiqueta e ela vai ficar com ar de envelhecido. Vamos fazer esse efeito. Você vai voltar na camada, clica mais uma vez e ativa o bloqueio alfa. Agora a camada está bloqueada e o efeito não vai esparramar pela tela. Vem aqui em ajustes, desfoque gaussiano e aí é só arrastar ou a Apple Pencil ou o seu dedo pela tela até mais ou menos aí 5%. Esse é o efeito, tá vendo que parece que tá envelhecida? Bem simples de fazer, né? Agora chegou a hora da gente pintar as fadas. A cor da linha das fadas tem que ser branco, para ela ficar com um efeito mais bonito. Mas se eu for fazer o tutorial com a linha branca, vocês não vão enxergar nada. Então eu vou mudar a minha linha, a cor preta. Você não vai mudar a cor da linha da sua fadinha, deixa branco.
é só pro tutorial. Pronto, agora vai ficar mais fácil de vocês enxergarem o que tem que ser feito. Primeiro, a gente vai pintar as asas da fada. Então você vai abrir uma nova camada abaixo dos traços. Não esquece de renomear a camada para você não se confundir. Aqui nas paletas de cores você vai selecionar a cor rosa, fada asa rosa, e a gente vai começar a pintura por essa cor. Vai ser bem parecido com a pintura da etiqueta. Você vai fazer um contorno na asa dessa forma, contornando toda a extensão da asa, sem preencher. Não tem problema se a cor sair um pouquinho para fora do contorno, o importante é deixar esse meio vazado sem preenchimento. Agora você vai repetir o processo para todas as asas. Quando você terminar, você vai ter mais ou menos esse resultado. Agora, na paleta de cores, você vai selecionar a segunda cor, a azul, fada asa azul. Para essa segunda cor, você abre uma nova camada e arrasta ela para baixo da camada que você pintou a cor rosa. Então, ela tem que ficar por baixo, desse jeitinho aqui. Agora, você vai repetir o processo com a cor azul, deixando o centro da asa sem preencher, com zero cor nenhuma, vai ficar transparente. Dessa forma, você vai preencher todas as asas do mesmo jeito. E o seu resultado vai ficar assim. E você vai repetir esse processo para todas as fadas, o mesmo processo. O próximo passo, quando você já tiver com todas as asas coloridas, é você mesclar essas camadas. Se você não estiver se sentindo seguro para fazer essa mescla, é só você duplicar. Para duplicar rapidinho uma camada, é só selecionar ela, arrastar para dentro do projeto e soltar. Tá vendo lá em cima? Já duplicou as duas camadas que a gente tinha. Trazê-las aqui para baixo. Você só vai duplicar as camadas se você não estiver se sentindo seguro para mesclar elas sem fazer um backup. Feito isso, mescla as duas camadas, a rosa e a azul. Sem problemas, você vai ter um backup para qualquer eventualidade se você quiser retornar a esse ponto das camadas separadas. Agora você tem uma camada com as duas cores juntinhas, pode renomear para você não se confundir. É nessa camada que a gente vai aplicar um efeito bem parecido que a gente fez ali na etiqueta. Só que dessa vez a gente não vai conter o efeito como a gente fez aqui, a gente vai deixar ele espalhar pela tela. Então, com a camada selecionada, vem em ajustes, desfoque gaussiano, e aí você vai arrastar a Apple Pencil ou o dedo pela tela até as cores se misturarem, mais ou menos ali 5%. O miolo da asa maior fica transparente, fica bem bonitinho. Você pode adicionar mais efeitos se você quiser. Qualquer coisa é só dar um toque com 2 dedos na tela que ele volta ao estado anterior, e aí você vai ajustando o efeito do desfoque. E você vai repetir isso para todas as fadas. Ela vai ficar com esse ar mais etéreo, porque o efeito se espalhou pela tela. Se você quiser um efeito mais forte, é só duplicar a camada e aí vai ficar mais forte, tá vendo? E claro, com as linhas brancas da fadinha, o efeito fica muito mais bonito. Voltei a linha para a cor branca para vocês darem uma olhada no efeito finalizado, fica muito mais bonito, então eu aconselho a você deixar a linha na cor branca, parece até que a asa é transparente. Repeti o processo em todas as fadinhas e ficou muito fofo. Agora a gente vai pintar o miolo e para isso a gente vai usar um brush específico. Para esse efeito eu não separei uma cor porque você pode usar praticamente qualquer cor aqui da paleta das fadas, vai ficar bonito. Então é teste, você pode testar e optar por qualquer uma dessas cores. Eu vou começar usando essa cor aqui que a gente pintou a fada e o brush que a gente vai selecionar tem que ser esse. Você vai na pastinha de luminância e você vai escolher o brush caneta de luz. E para pintar o corpinho das fadas, a gente vai abrir uma nova camada, só para fazer isso. Não esquece de renomear essa camada para corpo fadas ou qualquer outro nome que você queira dar para sua camada. E agora é a parte mais simples, é pintar. O tamanho do meu brush está em 7% e é só você, com movimentos circulares, pintar o corpo da fada, se concentrando bem no meio para ele ficar com mais branco no meio e a cor mais espalhada para os lados. Vou mostrar para vocês como ficam outras cores com esse efeito. Cada cor vai ter um resultado um pouquinho diferente. Por isso que eu comentei que é teste e vai da sua escolha pessoal também. Aqui você pode colocar o seu toque, colocar até uma cor que não está na paleta, usa a sua imaginação e faz o corpinho das suas fadas. Quando você terminar, o seu resultado vai estar mais ou menos assim, todas as suas fadas com esse ar de transparência, vai estar bem bonito e pode ser que o seu esteja um pouquinho diferente do meu. Agora a gente vai pintar a garrafa, o corpo da garrafa. E como tá tudo dentro da garrafa, a camada vai ficar por cima e todas as cores de tudo vai sofrer o efeito da cor da garrafa, porque é uma transparência, vocês já vão entender. Abre uma nova camada,
Não esquece de renomear para você não se confundir. Eu vou botar aqui o nome de garrafa. Na paleta de cores, eu vou pegar a cor que tem o nome garrafa. Não esquece de mudar o brush, porque a gente estava usando o brush caneta de luz. Você pode usar o brush que você quiser. Eu vou usar aqui o Monolinha. Ele é um brush nativo do Procreate. Fica lá na pastinha de caligrafia. E eu vou contornar minha garrafa e usar o Drop Color para preencher. O contorno vai passar por cima da rolha, vai passar por cima das fadas. No início pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Contorna a garrafa toda. O contorno bem certinho, fechadinho, usa o Drop Color. Vai ficar tudo azul. Agora, a gente volta lá na camada que você fez o preenchimento da garrafa. Clica na letra N e puxa essa bolinha para a esquerda, tirando a opacidade da camada. Pode botar aí mais ou menos 10, 15%. Vai ficar bem transparente e a gente consegue observar que todos os itens sofrem uma influência da cor da transparência. Tá vendo? A rolha sofreu uma influência, todas as fadinhas vão ter uma mudança leve na cor. Isso é bem legal porque parece realmente que a garrafa é translúcida. Agora, como essas fadinhas brilham bastante, a gente vai fazer alguns efeitos de luz. Abre uma nova camada e você vai renomear essa camada para luz. Na paleta de cores, seleciona a cor branca. Para brush, a gente vai utilizar novamente o brush caneta de luz. Se você utilizou para fazer o corpinho das fadas, ele vai estar na sua pastinha de recente. Então é só você vir na pastinha que tem uma estrelinha lá no topo. Esse brush selecionado, a gente vai fazer alguns pontos de luz na garrafa. O primeiro deles é aqui no topo. É só fazer um traço com um pontinho no final e também lá embaixo, na base da garrafa, a mesma coisa no lado contrário. É um ponto de luz bem suave e bem fácil de fazer. Para deixar ainda mais mágico, você pode fazer vários pontinhos de luz dentro da garrafa. E aí você pode variar a cor também, utilizando a paleta de cores que a gente tem aqui. Vai variando, fazendo vários pontinhos dentro da garrafa. E quando você terminar, vai estar mais ou menos assim. Vou voltar à visualização da cor do plano de fundo. Para finalizar a ilustração, para deixar tudo harmônico, a gente vai fazer a mesma textura que a gente fez aqui no Corok, só que com uma cor diferente. Então, para isso, a gente vai agrupar todas as camadas de pintura dessa ilustração. Arrasta tudo para a esquerda e quando tiver tudo selecionado, você clica lá em cima em agrupar. Certifica que está tudo junto no mesmo grupo. Eu vou renomear o grupo para não me confundir. Vou duplicar esse grupo. Arrasta para a esquerda e clica em duplicar. No grupo de cima, eu gosto de achatar todas as camadas, então eu mesclo. E no grupo de baixo, eu tiro a visualização, ele vai ser o meu grupo de backup. Para achatar, é só clicar novamente e clicar em achatar. Você pode renomear a sua camada para você não se confundir. Eu vou colocar aqui fada final. Para fazer as texturas, você abre uma nova camada. Não esquece de fazer dessa camada máscara de recorte. Então, clica mais uma vez e aciona a opção máscara de recorte. Vou renomear essa camada para ruído, que vai ser a primeira textura que a gente vai adicionar. Aqui nas paletas de cores, você vai procurar a cor que tem o nome textura. É um rosa bem forte. Usa o Drop Color para preencher essa camada que a gente acabou de criar. Ela vai ficar toda rosinha e agora a gente já pode colocar o efeito nela. Em ajustes, você vai buscar o efeito de ruído. É esse menu aqui e aí é só arrastar a Apple Pencil ou o dedo na tela até mais ou menos a quantidade de ruído que você quiser. Nesse caso aqui, eu vou botar bastante ruído, eu vou deixar mais ou menos em 60%. Volta no menu de camadas e abre uma nova camada para nossa próxima textura. Faz dessa camada máscara de recorte, clicando mais uma vez e clicando em máscara de recorte. O nome da camada vai ser meio tom, que é o efeito que a gente vai utilizar. Passa essa camada para baixo da camada de ruído. Pinta a camada com o mesmo rosa, utilizando o Drop Color. Tira a visualização da camada de ruído. E agora você vai no menu de efeitos e procura o efeito de meio tom. Arrasta a Apple Pencil na tela até a porcentagem desejada e aí você pode mudar entre cores complementares e impressão de tela. Nesse caso aqui, eu vou usar a impressão de tela, eu acho que fica mais bonito. Você pode optar por o efeito que te agradar mais. Eu vou usar o impressão de tela. Volta para as camadas e volta a visualização da camada de ruído. Clica na letra N da camada de ruído e muda o modo de mesclagem para luz indireta. Já pode pôr a opacidade em mais ou menos aí uns 28%. Na camada de meio tom, você vai clicar na letra N e mudar o modo de mesclagem para sobrepor. Da opacidade da camada para mais ou menos 10, 15%. Fica ao seu critério. Assim como lá no Corok, a gente consegue ver a textura, mas a gente também vê uma mudança nas cores da ilustração, de todos os traços e tudo.
Isso vai deixar a sua ilustração amarradinha, muito mais combinando. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao final de mais um vídeo. Eu mostrei várias ferramentas para vocês aqui do Procreate. A gente fez duas pinturas completamente distintas, completamente diferentes entre si, e deu para mostrar bastante coisa. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigada. Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Aproveita que tá por aí comentando e também deixa um like, ajuda muito. E a gente se vê na próxima. Tchau!